El Mayo é considerado por muitos como a sombra por trás do imenso poder do narcotráfico no México, um grande chefe que, juntamente com Joaquín El Chapo Guzmán e Juan José Esparragosa Moreno, conhecido como El Azul, formou uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo, o Cartel de Sinaloa. Até hoje ele nunca pisou em uma prisão. Ismael tem sido o narcotraficante mais astuto há 5 décadas, desde o início de sua carreira criminosa ao lado de grandes chefes, como o Amado Carrillo Fuentes, mais conhecido como o Senhor dos Céus, uma lenda do tráfico de drogas. Ismael Zambada continua sendo o líder supremo do Cartel de Sinaloa, apesar de todos os processos pelos quais a organização passou, como a prisão de seu sócio, compadre e amigo, El Chapo Guzmán Loera, e uma série de eventos prejudiciais para os estadunidenses, como guerras internas, separação dos diversos grupos e famílias que o compunham, mortes e capturas dos principais operadores do cartel, incluindo a recente captura de Ovidio Guzmán, também conhecido como El Ratón. Esses eventos, sem dúvida, prejudicaram a estrutura criminosa em Sinaloa, mas tiveram pouco impacto para El Mayo Zambada, que continua ativo e mais poderoso do que nunca, estabelecido nas montanhas de Sinaloa há muitos anos, de acordo com relatórios de inteligência das autoridades que ainda o procuram intensamente e que é considerado por muitos como o verdadeiro rei do narcotráfico no México. Ismael Zambada Garcia, também conhecido como El Mayo, é sem dúvida um dos narcotraficantes mais procurados pelas autoridades mexicanas e a DEA, que deixou um legado criminoso por meio de seus famosos operadores. Entre eles, Manuel Torres Félix, conhecido como El M1, braço direito de Zambada, e os inesquecíveis Antrax, responsáveis pela segurança do cartel, comandados por José Rodrigo Arechiga Gamboa, também conhecido como El Chino Antrax. El Chino Antrax começou como guarda-costas de Vicente Zambada Niebla, apelidado de El Vicentillo, filho de Mayo, e depois se tornou chefe de praça e comandante dos Antrax. Ismael Mário Zambada Garcia nasceu em 1º de janeiro de 1948 em El Alamo, uma localidade em Culiacán, Sinaloa, México. Os primeiros passos de Ismael foram nos anos 70, inicialmente ao lado de seu cunhado e mentor, Antônio Cruz, um ex-policial cubano do regime de Fidel Castro, que emigrou para Miami, onde teve seu primeiro contratempo como um traficante principiante e mais tarde viria a se tornar um líder do tráfico de heroína na cidade de Los Angeles. Foi lá que Ismael começou suas primeiras manobras como traficante e aprendeu tudo sobre o negócio. Após a prisão de seu cunhado, Zambada voltou para o México para concretizar o início de sua carreira, colaborando com diferentes figuras de uma geração única de chefes do tráfico de drogas, que estavam formando uma estrutura perfeitamente organizada para escrever a história do narcotráfico no México. Ele começou a trabalhar para o famoso Cartel de Guadalajara, sob o comando do grande Miguel Ángel Félix Gallardo, que se tornaria seu guia e assim, como de outros principais colaboradores da época, como o famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero e Ernesto Fonseca Carrillo, mais conhecido como Dom Neto. Mais tarde, ele trabalhou como colaborador do Cartel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, conhecido como El Señor de los Cielos. Assim, Zambada forjou sua carreira com uma astúcia pouco vista em outros campos das drogas. Sua maior virtude, além de sua inteligência criminal, foi sempre manter um perfil discreto e trabalhar com a maior discrição possível, tanto que, após 5 décadas, ele nunca foi preso. Foi após a morte de Carrillo Fuentes que Zambada ganhou mais poder na organização, a qual ele deixaria posteriormente para formar, juntamente com seu compadre Guzmán Loera e Ismael Esparragosa Moreno, o Cartel de Sinaloa. Zambada tinha boas relações com todos os chefes do tráfico de drogas da época, incluindo os líderes do Cartel de Tijuana, os irmãos Arellano Félix, Ramon e Benjamin, com quem tinha um acordo de não agressão e respeito pelos seus territórios e operações. No entanto, esse pacto começou a enfraquecer em 1989, quando os irmãos iniciaram uma guerra contra Joaquín Guzmán Loera. O conflito começou depois que Ramon Arellano Félix, o mais violento dos irmãos, matou um dos amigos e colaboradores mais próximos de Guzmán, Armando López, apelidado de El Rayo de Sinaloa. López havia viajado para Tijuana a pedido de Guzmán Loera,
e estando no território dos irmãos Arellano Félix, ele se apresentou no Clube Britânia, onde estava sendo celebrizado o batismo da filha de Benjamin Arellano Félix. Quando El Raio apareceu na entrada do clube procurando por Benjamin, ele não foi bem recebido, pois não havia sido convidado. Isso deu início a uma discussão na entrada do local, o que levou Ramon a perceber a situação e se dirigir rapidamente até El Raio, disparando sem piedade em sua cabeça, tirando-lhe a vida, para posteriormente deixá-lo jogado nas ruas de Tijuana. Isso não agradou Guzmán, que imediatamente se mobilizou para dar ao Arellano Félix uma das guerras mais sangrentas da história do narcotráfico. O assassinato de El Raio fortaleceu a amizade que já existia entre Zambada e Guzmán, pois El Mayo reprovou as ações dos Arellano Félix. Por essa razão, ele decidiu apoiar e proteger Guzmán, sem se importar com a possibilidade de os irmãos se voltarem contra ele por não trair El Chapo. Foi por isso que começou uma guerra impiedosa entre os Arellano Félix e Guzmán Loera, sendo Guzmán apoiado por seu compadre Mayo Zambada e seu eterno amigo Héctor Luiz Guerro Palma Salazar, que posteriormente sofreria com o assassinato de sua família por ordens dos Arellano Félix, que infelizmente nunca viria a se vingar. A trajetória de Zambada se destaca principalmente pelo poder imensurável que ele construiu ao longo dos anos, o qual ganhou ainda mais força em 2001 com a fuga de seu compadre El Chapo Guzmán da prisão de Puente Grande, no estado de Jalisco. Essa fuga exigiu uma logística muito complexa, subornos milionários e a cumplicidade de alguém que, na época, era uma peça importante da prisão. Estamos falando de Damaso Lopes Nunes, conhecido como El Licenciado. Ele foi fundamental para que Guzmán escapasse, pois controlava os guardas da instituição penitenciária e, em seguida, estranhamente renunciou ao seu cargo na prisão, apenas para se tornar sócio de Guzmán. Com El Chapo agora em liberdade, o poder de Ismael estava em ascensão, já que ele e seu compadre dominariam a maior parte do território mexicano e expandiriam seu poder pelo mundo todo. Assim como seu compadre, que Ismael Mayo Zambada, começou a criar uma rede incrivelmente eficaz para a segurança do cartel de Sinaloa, formando um exército a seu serviço com proprietários de terras leais a ele, como Manuel Torres Félix, também conhecido como LM1, um fervoroso operador de Zambada, juntamente com seu irmão Javier Torres Félix, conhecido como JT. Havia muitos personagens importantes que trabalhavam para Ismael e se tornaram grupos extremamente poderosos. Ismael tem sido o líder da organização desde o início. Embora em algum momento tenha se pensado que El Chapo era o mais poderoso e controlava os fios da organização, ou que os fundadores tinham o mesmo peso específico, a realidade é que Zambada sempre foi o poder por trás do poder. Desde o início, o Mayo tem sido um líder natural e com uma inteligência criminal fora do comum. A influência de Zambada no mundo criminoso é tão poderosa que ele não apenas fez acordos e colaborou com os maiores chefes do narcotráfico e autoridades mexicanas, mas também se diz que, graças ao seu trabalho no cartel de Juárez, liderado por o Senhor dos Céus, Amado Carrillo Fuentes, ele teve a oportunidade de lidar diretamente com chefes internacionais, principalmente colombianos, que eram seus principais fornecedores. E é claro, o que se destacava entre todos eles, Pablo Emílio Escobar Gaviria, com quem Ismael teria tido contato direto antes das autoridades colombianas matarem Escobar. A vida de Mayo não tem sido fácil, como mencionado anteriormente. Ele teve que testemunhar a prisão de alguns de seus filhos, a prisão de seu parceiro Guzmán Loera e a suposta morte de Esparragosa Moreno, entre muitas outras coisas no negócio. Sem dúvida, permanecer nas sombras por mais de 50 anos não deve ser uma tarefa fácil, mas parece que, para Zambada, considerado o rei do narcotráfico, ficar longe dos radares é a melhor de suas habilidades. Muito se fala sobre os atentados dos quais Zambada tem sido alvo, mas não há dados precisos sobre eles, assim como sobre supostos encurralamentos pelos quais ele teria passado pelas mãos do exército mexicano. Diferentes lendas urbanas relatam que os subornos que Ismael teve que pagar a oficiais e outros escalões do exército e da Secretaria da Marinha ultrapassam facilmente os 30 milhões de dólares, uma quantia que para qualquer mortal poderia parecer estratosférica, mas para um chefe do calibre de Ismael é algo insignificante.
dada a imensa fortuna que ele acumulou no narcotráfico nos últimos 50 anos. Embora seja fato que Ismael seja o narcotraficante mais poderoso do México e possivelmente um dos mais influentes do mundo, ele possui um exército dedicado que não apenas o serve, mas também demonstra lealdade extrema, estando disposto a sacrificar suas vidas para proteger o poderoso Mayo de qualquer rival ou autoridade. Atualmente, as operações de Zambada estão em pleno vigor, apesar da rivalidade existente com outros cartéis, como o emergente Cartel Jalisco Nova Geração, liderado por Nemésio Oseguera Cervantes, também conhecido como El Mencho. Não se esqueçam de deixar um like, se inscreverem e ativar o sino para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima!